Vamos falar um pouquinho sobre o tarô. O que é o tarô? O tarô é um oráculo? Sim, ele é um oráculo. Claro que nem todo oráculo é um tarô, mas ele é um oráculo, como o baralho cigano, runas, né, e tantos outros. Então eu quero falar um pouquinho sobre o que é o tarô. Eu sei que muitas pessoas já passaram por tarólogas, ou já leram algo sobre o tarô, já ouviram falar, e eu quero falar um pouco mais a fundo o que é o tarô. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Melânia Martins, mas todos me conhecem como Mel. Eu sou professora, bacharel em biologia, formada em fitoterapia e aromaterapia. Estou terminando os meus estudos em florais de Bach. Eu já venho há um bom tempo estudando tarô, sou taróloga, também eu jogo baralho cigano e também runa das bruxas. Já venho estudando os oráculos já há uns 6 anos. Eu quero passar um pouquinho para vocês do meu conhecimento. Até eu escrevi algumas coisas, né, que eu vou estar lendo. Tarô são símbolos. Cada carta representa um arquétipo. Para mim, são como códigos que ajudam a decifrar aquilo que ainda não estamos enxergando ou não queremos enxergar. Então, na verdade, o tarô, eles são símbolos, né? Eu falo assim, eu acho que o tarô, ele foi um livro, vamos dizer assim, em que em algum momento decifraram, né? Transformaram alguns escritos em símbolos, né, há centenas de anos por algum motivo. O tarô a gente não sabe muito bem da onde que ele surgiu. Tem muitas histórias em relação ao tarô, né, que não é o caso de hoje, não vou falar sobre isso agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então o tarô ele representa um arquétipo. Um arquétipo, ele é um comportamento, ele é um estado emocional, é algo que a gente traz, que a gente herda, que nós todos herdamos dos nossos antepassados. Então, são comportamentos que já está dentro do nosso inconsciente. E a partir do momento que a gente aciona o tarô, a gente traz à tona do inconsciente para o consciente. Então, a gente toma consciência de algo. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente se coloca na função de uma criança. Eu ainda não tenho, eu ainda não sei conhecimento, né? Não sei o que fazer, mas quando você acessa o tarô, então já está dizendo para você, agora você acessou, você já tem o conhecimento, então você já tem responsabilidade sobre si, sobre as suas decisões, você já está sabendo realmente, né, o que fazer ou não. Cabe você tomar a sua decisão e tá tudo certo, né? Então cada um tem o seu tempo de amadurecimento, né? A gente acessa a informação, a gente já sabe, né? Mas leva algum tempo para a gente poder, às vezes, realmente tomar uma decisão ou seguir o que as cartas estão dizendo ou não. Cada um faz a sua escolha. Gente, está tudo certo, porque faz tudo parte do nosso aprendizado. Mas o que eu quero dizer é que quando você tira uma carta, você está acessando algo dentro de você. Algo que está no seu inconsciente, preso, e ele vem à tona. Já perceberam quando a gente, de repente, a gente fala assim, nossa, deu um estalo, agora caiu a ficha? É exatamente o que acontece quando a gente, às vezes, entra em contato com os oráculos, né? É aquilo que a gente não estava conseguindo ver, eu estava em meio às sombras, não estávamos conseguindo enxergar e de repente tudo fica muito mais claro, né? E as cartas de tarô como arquétipos, né? Ela tem o seu lado luz e o seu lado sombra, né? Nós temos nossos dois lados. É muito importante o nosso lado sombra para que a gente possa enxergar a nossa luz, porque a luz ela só vem dentro da escuridão. Então faz parte de nós essa dualidade, né? E é assim que a gente vai evoluindo e a gente vai crescendo emocionalmente, nos nossos comportamentos, enfim. Quando tiramos uma carta para nós mesmos ou através de uma taróloga, nós estamos acionando algo que está no nosso consciente, uma parte de nós. Um exemplo. Quando a gente tira, eu vou falar um pouquinho da carta do louco. Tá? O que é a carta do louco? Ele é um arquétipo que representa
o impulsionar, o ir, o fazer, mesmo com medo, né? É aquele ser que ele vai para o mundo. Eu quero fazer, eu quero acontecer. Não, ele não pensa nas consequências. Ele quer fazer e ele vai, ele faz, ele atua. Então é aquele ímpeto, aquela vontade que muitas vezes a gente tem que acionar dentro da gente. Que muitas vezes a gente fica muito contido, com medo de tomar certas decisões. Então, quando sai a carta do louco, está dizendo para nós, não, esse é o momento. Esse é o momento de você realmente ir acontecer e fazer mesmo com medo. Ela está dizendo isso para você. Então, essa carta está acionando algo que já está dentro de você, tanto que de repente dá aquele estalo e fala, puxa vida, é isso que eu quero fazer. É isso que eu precisava ouvir. Já viu isso? Quando alguém fala alguma coisa pra gente, fala, puxa vida, eu estava esperando ouvir isso, né? Porque a gente não acredita na gente. Então, o oráculo, ele vem dizendo para você, olha, vai, faz. Como também, como tem um lado sombra, muitas vezes a pessoa, ela tá num momento muito inconsequente, trocando os pés pelas mãos, fazendo as coisas num atropelo, de repente sai a carta do louco para dizer assim, olha, calma, pense, raciocine, né? Não vai logo com sede ao pote, né? Tem um pouco mais de paciência. Ela pode também estar dizendo isso, dependendo do contexto da situação. E quando eu falo que a carta ela aciona algo dentro da gente, que muitas vezes a gente começa a lembrar de quando éramos criança, né? Que a criança ela assim, ela é solta, ela é alegre, né? Ela não tem medo. Então, de repente, ele tá falando pra gente, cadê o seu lado criança? Porque a gente tem o nosso lado criança que muitas vezes a gente tem que colocar para fora. A gente tem que viver esse lado criança. Muitas vezes a gente está vivendo um momento muito de amargura, de estar preso dentro de si, de não sorrir mais. Aí vem o louco dizendo, olha, vai viver, vai ser feliz, você está vivo, você está respirando, né? Então é uma carta mesmo muito motivadora. Então ela vai acionar na gente uma energia que está dentro de nós, a nossa criança interior, dizendo, vá, não tenha medo, ou vá com medo mesmo, porque quando a gente está com medo e a gente vá com medo, a gente encontra a nossa coragem e aquilo vai nos fortalecer. Então o tarô, ele vai acionar todo esse mecanismo, né? Ele vai, dependendo do momento da nossa vida, ele vai acionar um arquétipo que está contido, né? Como eu falei, isso aqui é um comportamento que está contido no nosso inconsciente, tá? Então, como eu acabei de falar, quando entramos em contato com o arquétipo do louco, a gente acessa esse lado nosso, né? Aí você irá lembrar que lá atrás, né, como eu acabei repetindo novamente, né, que a gente vai lembrar de coisas do passado muitas vezes também, que a gente já foi. Não é que a gente já foi, a gente é, só que tá guardadinho lá dentro, que a gente precisa colocar para fora. Então, o tarô, cada carta é um pedacinho de nós, que conta a nossa vida. Todos nós passamos em nossa vida por esses arquétipos em determinados momentos. Então, quando você começa a estudar o tarô, isso pelo menos aconteceu comigo, cada carta que eu ia estudando, eu falei, puxa vida, eu já tive um momento que eu passei pela carta do louco, pela imperatriz, pela carta da justiça. Então você vai conhecer, você fala, puxa vida, eu já passei por todos esses arquétipos. Então todas as cartas que eu fui estudando, em algum momento na minha vida, eu tive que acionar esse arquétipo dentro de mim, né? Com o tarô podemos nos conhecer, nos confrontar com o nosso lado sombra, que eu acabei de dizer. Então muitas vezes, porque o tarô ele tem o seu lado luz, mas tem também o seu lado sombra. Então muitas vezes você vai se confrontar com o seu lado sombra. Porque você vai ver que coisas na sua vida se repetem, né? E a gente reclama, puxa vida, já de novo passando por essa situação. Mas por que você está de novo passando por essa situação? Algo a gente tem que aprender com isso. Então, quando a gente deparamos com a nossa sombra, o que eu estou fazendo para que isso se repete? Porque se está repetindo, porque a gente está tomando sempre as mesmas decisões, fazendo sempre as mesmas coisas, e nós estamos muitas vezes muito reativos, a gente não tem uma aceitação.
Então, muitas vezes o tarô ele vai dizer, ele vai mostrar o caminho, né? E dizendo o que a gente está fazendo, o que nós poderíamos estar mudando dentro de nós, né? Então, a gente começa a aflorar, trazendo isso para o inconsciente. Mas, lógico, sempre quando a gente recebe uma mensagem, a decisão sempre é nossa, de seguir o conselho ou não. E se a gente não seguir o conselho do tarô, também está tudo certo, porque muitas vezes nós não estamos maduros ainda, né? Mas a gente não pode se cobrar. Então, a partir do momento que você aciona o tarô, porque você já está dando o primeiro passo, porque alguma coisa lá dentro de você já está querendo mudar para melhor, né? Porque a gente não procura um terapeuta, né? Seja um aromaterapeuta, florais de Bach, qualquer outra terapia, constelação familiar, se você não está querendo dar o primeiro passo, mesmo que você ainda resista em algumas coisas, né? Mas você já está despertando. Então, os arquétipos é um conceito, né, que descreve padrões universais de comportamentos, emoções e símbolos presentes no inconsciente coletivo, como eu acabei de falar, né? Segundo o psiquiatra analítico, né, o psiquiatra suíço Carlos Jung, né, para quem já leu sobre ele, então ele fala muito sobre simbologia, sinais, sobre os arquétipos, né? Então ele identificou que independentemente da cultura ou época, as pessoas compartilham uma camada profunda da mente, o inconsciente coletivo. É dessa camada que surgem os arquétipos que são herdados psicologicamente de nossos antepassados. Resumindo, nós já temos todas as respostas dentro de nós. Já está contida, né? Os símbolos e arquétipos, eles vêm à tona no momento certo, tá? É um momento que a gente já está mais maduro para poder ver, para poder enxergar, né? Porque na nossa vida são etapas. Então, muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, se eu soubesse, né? Se eu tivesse já acessado essa informação, de repente eu poderia estar melhor na minha vida. Talvez não, né? Porque tudo tem o seu momento, tudo tem o seu momento de amadurecimento. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ver o agora, né? Então, o passado, como a gente fala, né, dos arquétipos que está no nosso inconsciente, ele serve para trazer à tona um conhecimento. Mas a gente não pode ficar preso ao passado, em mágoas, em ressentimentos, ou, puxa, e a gente fica muito preso ao que eu poderia ter feito, que eu poderia ter melhorado. Não, esse é o momento. Se hoje eu estou vendo, se a ficha está caindo hoje, porque esse é o momento, né? O que conta é o agora, e a partir do momento, quando você aciona algo dentro de você, quando você muda uma peça dentro de você para melhor, com certeza você está mudando o seu futuro lá na frente, né? E é isso, gente, tá? Queria trazer para vocês um pouquinho mais, uma pitadinha sobre o que é o tarô e mostrar para vocês que o tarô é um estudo para todo mundo, né? Para aqueles que querem realmente procurar uma taróloga, uma oraculista, tá? Para ajudar, porque o tarô ele é terapêutico, né? Eu faço a leitura, né? Muitos usam o tarô como adivinhação também, né? Claro, ele dá as saídas, né? Mas faz com que a pessoa pense realmente o que é certo, o que seria melhor ou não. E ele é terapêutico, porque ele vai trabalhar, né, com o nosso inconsciente, ele vai trazer à tona para o consciente. E isso é muito importante, né? Ele vai mostrar para a gente um pouquinho do nosso lado sombra também, para que a gente possa acionar a nossa luz. Como todas as terapias, tá? A aromaterapia, através dos aromas que a gente acessa, né, o nosso sistema límbico, que são as nossas memórias, tá? Traz à tona as emoções. O floral de Bach também, ele vai acessar também tudo que está dentro da gente, o melhor que a gente tem. O floral de Bach, ele tem esse poder de acessar, de colocar para fora, na verdade, as nossas qualidades, tá? E a gente desenvolver o melhor que a gente tem dentro de nós. Constelação familiar,
né? São todas terapias realmente que vai acessar, na verdade, o nosso inconsciente, trazer à tona, tá? Para que a gente realmente possa evoluir, resolver as nossas questões e nos tornarmos pessoas muito mais equilibradas, harmonizadas e felizes, porque eu acredito que nós estamos aqui para ser felizes, né? Eu falo isso para mim todos os dias, a gente está aqui para ser melhor. Então a gente tem que ter essa consciência. E é esse o recado de hoje. Eu agradeço mais uma vez, né? Que possamos estarmos juntos numa próxima oportunidade. Obrigada.